Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Segura essa bomba, pessoal, porque a gente vai falar de um tabuleiro que a mídia ocidental quase não cobre. E quando cobre, cobre muito errado. A China quer fazer o que os Estados Unidos não conseguiram em 20 anos: estabilizar o Afeganistão, sem invasão, sem guerra ao terror, com dinheiro, muito dinheiro. Mas antes de qualquer romantismo diplomático, vamos nomear o que isso é de verdade. Isso é geopolítica. Isso é disputa imperial por recursos, rotas e hegemonia global, com características novas, com atores novos, mas com a mesma lógica que Lenin identificou em 1916 e que nunca foi superada. Vamos entender. Enquanto o mundo olha para a tensão entre Estados Unidos e Irã, para a guerra na Ucrânia, para o Oriente Médio em chamas, outro tabuleiro está sendo montado de forma silenciosa e estratégica, e frio como uma planilha de investimentos. A China entrou como mediadora entre Afeganistão e Paquistão, juntamente com Turquia, Catar e Arábia Saudita. O objetivo oficial é paz regional, mas o objetivo real é estabilidade para negócios. E aqui entra a primeira ferramenta teórica que precisamos usar. A Rosa Luxemburgo mostrou que o capitalismo não consegue se reproduzir apenas nos territórios já integrados ao mercado mundial. Ele precisa constantemente abrir novos territórios, novas rotas, novos espaços de valorização do capital. O Afeganistão, destruído por 40 anos de guerras financiadas por políticas externas, é exatamente esse território, um espaço que o capital ainda não conseguiu integrar plenamente. E a China quer ser a potência a fazer isso. E tudo gira em torno de um projeto, a nova Rota da Seda, a infraestrutura global em escala histórica. Estradas, portos, ferrovias, oleodutos, cabos submarinos, energia. Já são mais de 140 países conectados ao projeto, mais de US$ 1 trilhão comprometidos. É a maior iniciativa de infraestrutura da história do capitalismo. Agora pensa no mapa. A China quer ligar o seu interior ao Mar Arábico, o caminho mais direto passa por Paquistão e Afeganistão. E com a guerra no caminho, não tem fluxo de mercadoria. Com a instabilidade, não tem investimento. A lógica é simples e brutal: pacificar para lucrar. Usando David Harvey e o seu livro Um Novo Imperialismo, mostrou que o capital financeiro contemporâneo não precisa necessariamente de ocupação militar para exercer dominação. Ele usa a infraestrutura como instrumento de poder. Quem controla as rotas, controla o fluxo. Quem controla o fluxo, controla a dependência. Quem controla a dependência, controla a política. Sem um único soldado. É o imperialismo do século XXI. Menos canhão e mais contrato de concessão por 99 anos. Mas o Afeganistão não é só guerra, é riqueza enterrada. Lítio, cobre, ferro, terras raras, nióbio. As estimativas do Serviço Geológico dos Estados Unidos, irônico não, indicam que o subsolo afegão pode conter mais de US$ 1 trilhão em recursos minerais. Lítio, especialmente, um mineral fundamental para baterias, para a transição energética, para os veículos elétricos, para todos os dispositivos digitais. O século XXI vai ser travado pelo controle desses minerais. O Lênin foi preciso. Na fase imperialista, as potências não disputam apenas mercados consumidores, disputam fontes de matéria-prima e controle de recursos estratégicos. O que mudou desde 1916 são os minerais estratégicos em disputa. Em 1916 era petróleo e carvão. Em 2026 é lítio e terras raras. A lógica é idêntica. E a China, que já controla mais de 60% do processamento mundial de terras raras, quer garantir acesso ao Afeganistão antes que qualquer outra potência o faça. Lembrando do Achille Mbembe, em Necropolítica, ele nos lembra que certas regiões do mundo são tratadas pelo capitalismo global como territórios de extração pura, onde a vida humana vale menos que o minério embaixo dos pés das pessoas.
O Afeganistão foi isso para os Estados Unidos durante 20 anos de ocupação militar. Mas, e para a China, que está chegando lá com para investir, isso pode ser um pouco diferente. Mas a forma muda, a lógica da extração permanece. Agora, aqui entra o Paquistão, parceiro histórico da China, ponto-chave de acesso ao oceano. O corredor econômico China-Paquistão já é considerado um dos maiores projetos de infraestrutura do planeta. Mais de 60 bilhões de dólares investidos. Estradas, usinas de energia, ferrovias e, no centro de tudo, o porto de Gidawar, no Mar da Arábia. A ideia é estratégica e clara: ligar Kashgar, no oeste da China, diretamente ao oceano, reduzir a dependência do Estreito de Malaca, por onde passa 80% do comércio exterior chinês e que os Estados Unidos podem bloquear em caso de conflito. Criar uma rota alternativa que contorne o poder naval americano no Pacífico. Mas esse corredor passa por territórios instáveis, como os ataques de grupos rebeldes, como o Tehrik-Talibã Paquistão, o conflito nas regiões tribais, tensão permanente na fronteira afegã, ou pacifica ou perde bilhões. É o cálculo concreto que está por trás de toda a diplomacia chinesa na região. O economista marxista Giovanni Arrighi, no seu livro Adam Smith em Pequim, analisou como a China está construindo uma hegemonia baseada não na força militar, como os Estados Unidos, mas no poder econômico e na interdependência. É uma estratégia de longo prazo. E o Afeganistão é uma peça essencial para esse tabuleiro. Houve um cessar-fogo recente entre Afeganistão e Paquistão. Temporário, frágil, quase simbólico. É para entender que precisamos entender uma palavra, a linha Duran. A fronteira entre os dois países, que foi desenhada pelo colonialismo britânico em 1893. Uma linha que cortou ao meio o território dos povos Pashtun e que separou famílias, tribos, comunidades e que nunca foi aceita pelo Afeganistão como legítima, que é a fonte permanente de tensão, desconfiança e conflito com o Paquistão. O Frantz Fanon, em Os Condenados da Terra, mostrou que as fronteiras coloniais não são apenas linhas no mapa, são feridas abertas na consciência coletiva dos povos colonizados. E são instrumentos de divisão que o colonialismo deixou como herança envenenada. E o capital chinês, por mais dinheiro que traga, não resolve uma ferida histórica que tem mais de 130 anos. E há mais uma camada de complexidade nessa história. O Paquistão teme qualquer aproximação do Afeganistão com a Índia, seu rival histórico nuclear. Os talibãs afegãos têm relações ambíguas com grupos que atacam o próprio Paquistão. A região é um nó de contradições que nenhum cheque, por maior que seja, desata automaticamente. E a China sabe disso. E aposta que o dinheiro é suficientemente sedutor para que as partes gerenciem as contradições. Talvez esteja certa, talvez não. A China entra nessa mediação com um diferencial real. Ela fala com todo mundo. Mantém relações com o Cabul Talibã, que reconheceu o governo de fato, quando nenhum país ocidental o fez. Mantém relações profundas com Islamabad, não chega bombardeando, chega negociando, e isso importa. Mas não vamos romantizar. Isso não é diplomacia neutra. É cálculo frio. O Deng Xiaoping ensinou e a liderança chinesa internalizou profundamente. Não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. E o rato aqui são as rotas abertas e o investimento protegido. O Mesaros, em Para Além do Capital, faz uma distinção crucial que precisamos usar aqui. A China não é socialista no sentido marxista clássico. É um capitalismo de Estado com planejamento centralizado e controle do Partido Comunista sobre os principais instrumentos econômicos. Isso lhe dá uma capacidade de projeção estratégica de longo prazo que o capitalismo de mercado ocidental, obcecado com resultados trimestrais, não consegue replicar. Mas os interesses fundamentais que movem a expansão chinesa na Ásia Central são interesses de capital, acumulação, mercados, recursos, rotas, com características distintas do imperialismo americano. Mas
não deixa de ser um social imperialismo. A China não está sozinha nesse tabuleiro. A Rússia também tenta mediar, quer evitar que o caos afegão se espalhe pela Ásia Central, onde tem influência histórica e interesses estratégicos profundos. O analista marxista Boris Kagarlitsky observou que a Rússia opera hoje como uma potência regional defensiva, tentando manter que sua esfera de influência histórica contra o avanço tanto do Ocidente quanto da China. E os Estados Unidos, mesmo do fracasso histórico de 20 anos de ocupação, não saíram completamente do jogo. Usam bases regionais no Golfo, mantêm operações de inteligência, cultivam relações com facções dentro do próprio Afeganistão. A Índia observa, com desconfiança crescente, o aprofundamento da parceria China-Paquistão e tenta acelerar seus próprios canais com Cabul. O Irã tem fronteira com o Afeganistão e interesses profundos na região, especialmente na região onde as minorias xiitas afegãs. Ali o Irã ele quer fazer um grande papel protetor. E o que isso revela? Ninguém largou o Afeganistão, porque o Afeganistão nunca foi um problema humanitário para nenhuma dessas potências. Ele foi sempre e continua sendo um nó estratégico no coração da Eurásia. O Halford Mackinder, o geógrafo britânico que fundou a geopolítica clássica, chamava a Eurásia de Heartland. Quem controla o coração do continente controla o mundo. Ele escreveu isso em 1904. Continua válido em 2026. Agora, a diferença chinesa e, e como eles atuam. Aqui nós precisamos ser precisos, né? A China não opera igual aos Estados Unidos. Não invade, não ocupa, não instala bases militares em larga escala. Ela integra economicamente, cria dependência via investimento, exerce controle via infraestrutura, usa a dívida como instrumento de influência, o que alguns analistas chamaram de diplomacia de armadilha na dívida. O porto de Hambantota, no Sri Lanka, cedido à China por 99 anos, após o país não conseguir pagar a dívida, é o exemplo mais citado. E isso muda a forma de como a China vai atuando em relação aos outros países, mas não muda a sua substância. O Lenin definiu o imperialismo e o social imperialismo pelo conteúdo e não pela forma. É a exportação de capital em busca de valorização. É o controle sobre territórios, recursos e populações para garantir essa valorização. É a divisão do mundo entre potências que competem por essa dominação. A China faz tudo isso, com contratos em vez de bombas, com infraestrutura em vez de bases militares, com renegociação de dívida em vez de sanções. Então, estamos vendo que a China está atuando mais diplomaticamente do que militarmente, com menos sangue visível, mas com a mesma lógica de fundo. Mas aqui precisamos parar um momento, porque toda essa análise geopolítica, China, Paquistão, rotas minerais, BRICS, existe uma coisa que todos os analistas de geopolítica tendem a esquecer: o povo afegão. O povo que viveu 40 anos de guerra contínua, que foi destruído pela invasão soviética, que foi financiada pelos Estados Unidos nos anos 80, que foi destruído pela Guerra Civil dos anos 90, que foi destruído pela ocupação americana e pela OTAN de 2001 a 2021, que vive sob um regime talibã que nega direitos fundamentais, especialmente às mulheres, que tem uma das maiores taxas de desnutrição infantil do mundo, que viu sua população reduzida a objeto de disputas entre potências que nunca perguntaram o que o povo afegão queria. O Francis Fanon nos lembra que o colonialismo não é apenas exploração econômica, é a destruição da subjetividade dos povos colonizados, é a negação do direito de um povo de determinar seu próprio futuro. Qualquer análise marxista honesta do Afeganistão precisa colocar isso no centro, não como adorno humanitário, mas como questão política fundamental, porque nenhuma rota da seda, por mais bilhões que carregue, substitui a soberania popular. Então vamos fechar com a precisão que esse momento exige. A China quer pacificar o Afeganistão? Sim, porque precisa das rotas, precisa dos minerais, precisa que o corredor funcione. Conseguirá? Talvez, parcialmente, porque o dinheiro resolve alguns problemas, mas não resolve a linha Duran.
Não resolve décadas de desconfiança entre Cabul e Islamabad. Não resolve as contradições internas do regime talibã. Não resolve o problema de um povo que foi destruído por todas as potências que disseram querer ajudá-lo. Marx nos ensinou que o capital precisa de estabilidade para se valorizar. Lenin nos mostrou que o imperialismo cria instabilidade enquanto tenta criar estabilidade. Rosa Luxemburgo nos mostrou que a expansão do capital destrói o que existe antes de construir o que promete. E o Fanon nos lembrou que os povos colonizados têm uma agência que nenhuma potência consegue controlar indefinidamente. No fim das contas, não é sobre paz, é sobre fluxo de capital, sobre quem controla o mapa do século XXI, sobre qual potência vai extrair os recursos do subsolo afegão, enquanto as potências disputam o tabuleiro, o povo afegão e o paquistanês continuam pagando a conta, como sempre pagou, com sangue, com fome, com exílio, e é por isso que a análise importa, porque nomear o que está acontecendo é o primeiro passo para resistir. E como sempre dizemos aqui no final, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo Podcast Glione.